Se você investe em fundos imobiliários, com certeza já ouviu falar do GARE11 e do TRXF11, dois gigantes desse setor que está na boca de quase todo investidor que investe em fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Mas o início de 2026 trouxe um alerta para esses dois fundos: queda no valor das suas cotas, ruído sobre as suas gestões e dúvidas sobre a sua velocidade de crescimento. Então, como investidor, a gente se pergunta: será que é hora de aumentar nossa posição nessa queda? Ou é melhor procurar segurança em outros ativos? Neste vídeo, eu vou trazer informações para nós fazermos uma comparação técnica e justa entre GARE11 e TRXF11. Então, se você tem algum desses dois fundos em carteira ou está pensando em comprar agora na baixa, esse vídeo é muito importante. Fique comigo até o final, que eu vou te ajudar a decidir qual desses dois vale mais a pena você ter em carteira agora em 2026. Vou rodar nossa vinheta agora e voltarei rapidinho com todas essas informações. Então, como de praxe, eu já peço o seu like e se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e, se puder também, pessoal, deixe o hype nesse vídeo. Isso ajuda muito a aumentar as nossas visualizações, atingir a meta exigida pelo YouTube e assim poder monetizar o nosso canal. Então aguenta a mão só um segundo aí, hein? É rapidinho, aguardem. Então, pessoal, para fazermos a comparação entre o GARE11 e o TRXF11, vamos direto aos dados atuais. E as duas principais diferenças claras entre esses dois ativos é o preço negociado e o tamanho de cada um. O GARE11 é um fundo mais barato nominalmente, cotado atualmente na casa dos R$ 8,58. E eu falei barato nominalmente porque isso significa apenas que o preço absoluto da sua cota é baixo, geralmente em torno de R$ 10, que são os famosos fundos base 10. E o que não deve ser confundido com o fundo estar barato em termos de valor real ou qualidade. E uma explicação rápida, pessoal: entre valor nominal e valor real, o preço próximo a R$ 10 é uma escolha estrutural, o base 10, né? E não indica que o fundo está com desconto. Pois para saber se o fundo imobiliário está realmente barato, nós utilizamos o indicador P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Se esse indicador mostrar que ele está abaixo de 1, ele é considerado descontado em relação ao seu preço patrimonial. E também existe o efeito psicológico. Muitos investidores iniciantes preferem comprar 10 cotas de um fundo base 10 do que uma cota de um fundo considerado base 100, embora o capital investido e a rentabilidade proporcional sejam os mesmos. Uma das vantagens que pode ser considerada nos fundos imobiliários base 10 é a facilidade de chegar bem mais rápido ao Magic Number, ou número mágico, que é o momento em que os dividendos recebidos podem comprar uma nova cota sem você precisar pôr dinheiro do bolso. Em resumo, pessoal, ser nominalmente barato refere-se apenas ao baixo desembolso inicial necessário para adquirir essa cota. Então, sempre preste atenção a esse indicador P sobre VP. E se você não conhece ainda o que é o P sobre VP, eu vou deixar esse card desse vídeo aqui em cima, onde eu fiz recentemente, onde eu explico sobre esse indicador e mais alguns outros que vai te ajudar para saber analisar um fundo imobiliário antes de comprá-lo. Dê uma olhada, tem informações muito relevantes. E a segunda diferença clara que existe entre esses dois fundos é o tamanho, né? Pois atualmente o patrimônio líquido do GARE11 está na casa dos 2,750 bilhões de reais, enquanto o TRXF11 está com o patrimônio 3 vezes maior, cotado em 6,310 bilhões de reais. E agora vamos conferir as possíveis causas que está ocasionando essa queda de mais ou menos 5% no valor das cotas do GARE11 agora no início de fevereiro. E uma dessas causas é a mudança de perfil, pois o fundo comprou agora, no final de dezembro, um edifício corporativo. E quem é cotista do GARE11 esperava a compra de galpões logísticos, imóveis de varejos e não escritórios. E esse ativo que ele comprou, a gente pode conferir agora no seu relatório gerencial. É esse aqui, pessoal, edifício corporativo MRV,
escritório em Belo Horizonte, Minas Gerais. A última movimentação de compra ocorreu em 29 de 12 de 2025. O fundo avançou na aquisição de um edifício corporativo em Belo Horizonte, Minas Gerais, com aproximadamente 13 mil metros quadrados de ABL, integralmente ocupado pela MRV, uma das maiores incorporadoras residenciais do país, com ações listadas em bolsa e ampla escala de atuação no país. E a compra desse ativo deu uma repercussão muito negativa entre os acionistas, então o fundo respondeu dessa maneira. No segmento de escritórios, a exposição ocorre por meio do Fundo Imobiliário Corporate, que detém o imóvel locado ao grupo MRV. Vale reforçar que essa aquisição decorreu de uma oportunidade pontual, identificada pela gestão em condições atrativas de preço, qualidade de inquilino e localização, plenamente aderente aos critérios históricos do fundo. Embora essa locação componha o ecossistema atual do Gare 11, a estratégia do fundo seguirá pautada pela atenção constante a oportunidades específicas, ao mesmo tempo em que avançamos no reequilíbrio gradual entre as verticais de logística e renda urbana, com tendência de maior peso para o segmento logístico ao longo dos próximos ciclos. Então ele explica aqui, que comprou esse escritório nessa laje corporativa visando o lucro, por ser um imóvel bem localizado e muito bom, e com inquilino de qualidade, e que realmente o seu foco é logística e renda urbana, e com tendência de aumentar o segmento logístico ao longo dos próximos ciclos. E a segunda possível causa, pessoal, é a governança. A gestão propôs uma expansão agressiva para um patrimônio de 100 bilhões de reais, pedindo pré-atualizações que reduziriam a necessidade de assembleias dos cotistas. E isso gerou ruído. Os cotistas odeiam incertezas de como seu dinheiro está sendo gerido. E o fundo, então, fez os seus esclarecimentos no relatório gerencial. Vamos conferir. Então aqui, pessoal, tem a explicação direitinha que o fundo faz sobre essa Assembleia Geral extraordinária que teve do Gare 11. Mas eu não vou ler tudo não, eu deixei só a parte mais importante para a gente ver aqui embaixo. E o fundo fala assim, Feitas essas considerações acima, gostaríamos de esclarecer e reforçar que não há qualquer ímpeto de realização de uma nova emissão de 10 bilhões, 20 bilhões, 50 bilhões ou 100 bilhões de reais. Seguimos comprometidos com o amadurecimento da tese de investimentos e sempre pautados no ritual de fornecer aos cotistas os insumos necessários para compreender a filosofia que a Guardiã emprega na condição do Gare 11. Os processos de emissão de novas cotas do Gare sempre foram pautados pela antecipação dos movimentos da tese por meio de nossas comunicações oficiais, seja detalhando os próximos passos do fundo via relatório gerencial ou apresentando o pipeline de ingresso dos ativos previamente via fato relevante que inicia o procedimento de emissão. Apesar da aprovação de todas as pautas solicitadas na Assembleia, o documento de apuração do resultado, a Guardiã se comprometeu a limitar a utilização de capital autorizado a 20 bilhões de reais, sendo necessária a nova aprovação junto aos cotistas para qualquer emissão de cotas que leve o patrimônio do fundo a patamar superior a este novo limite. A Assembleia Geral Extraordinária foi concluída em 26 de janeiro e contou com a participação de 40,87% do capital votante, conforme documento de apuração pública, sendo a média de aprovação das pautas de 37%. Então aqui o fundo deixou bem claro, pessoal, se for precisar alterar esse valor de 20 bilhões que foi estipulado, vai ser necessário fazer uma nova aprovação junto aos cotistas para qualquer emissão de cotas que leve o patrimônio do fundo a patamar superior a este novo limite. Então, depois de acompanhar as informações que a gestão fez aos cotistas, vamos dar uma olhada nessa matéria, que fala assim: Gare 11 encerra 2025 com maior emissão da história e consolidação de nova estrutura. A Guardiã Gestora, responsável pelo Gare 11, publicou o relatório gerencial sobre os resultados mais recentes do fundo. Segundo a gestão, o Fundo Imobiliário encerrou 2025 consolidando sua melhor configuração histórica, após concluir a 7ª emissão de cotas e implementar uma reorganização estrutural relevante em sua alocação de capital. Ao longo do ano, o fundo materializou as principais frentes estratégicas anunciadas no segundo semestre, com destaque para a venda de 10 imóveis de renda urbana, a redução expressiva da alavancagem e o fortalecimento do colchão de disponibilidades.
A 7ª emissão de cotas foi finalizada em dezembro, tornando-se a maior captação da história do Gare 11, com um volume total de aproximadamente 1 bilhão e 280 milhões de reais. A gestão detalhou no último relatório como os recursos captados foram alocados. A maior parcela foi direcionada à aquisição de imóveis, incluindo ativos já anunciados e novos imóveis que estão por vir e que compõem o pipeline do fundo. Além disso, uma nova parcela foi alocada em crédito imobiliário, incluindo instrumentos estruturados e exposição ao Game 11, outro fundo da gestora. Como resultado desse movimento coordenado, o Gare 11 praticamente dobrou de tamanho em 2025, saindo de 1 bilhão e 300 milhões de reais para aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de reais em patrimônio líquido. A alavancagem, que estava em 27% no início do ciclo, foi reduzida a menos 13%, alavancagem líquida negativa, reforçando a robustez financeira do fundo. Hoje o fundo imobiliário está estruturado entre os 3 grandes verticais: logística, renda urbana e agora também escritório, com maior clareza e segregação entre ativos imobiliários e instrumentos financeiros. E aqui ele comenta sobre a Assembleia Geral Extraordinária, que a gente já falou, né, no relatório gerencial, tá? E mais embaixo aqui, ele fala sobre o gás de dividendos, o valor que vai ser distribuído aos cotistas e será mantido para os próximos 12 meses. Na banda de baixo, 8,3 centavos e na banda de cima, 9 centavos por cota. E antes de passarmos para o TRXF11, vamos dar uma olhada rapidinho como é que estão os indicadores atuais do Gare 11 aqui no site Investidor 10. Então, na data da gravação desse vídeo, a sua cota está sendo negociada a R$ 8,58, um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,58%, um P sobre VP de 0,90, mostrando um desconto aqui de 10% no valor das suas cotas, uma liquidez média diária acima de 13 milhões e uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,12%. E aqui no gráfico aqui embaixo a gente confere realmente, né, a queda que está acontecendo no valor das suas cotas. No final de dezembro ela estava na faixa de R$ 9,12 e agora já está nessa faixa aqui, né, R$ 8,58. E agora sim, vamos ver o outro lado, né, que é o TRXF11. Pessoal, esse vídeo pode passar um pouco da média de duração dos nossos vídeos, que é de 15 minutos. Mas nesse caso aqui tem muitas informações, então é bom a gente ficar sabendo da maior parte delas, para podermos tomar as melhores decisões no final, tá ok? Então tenham paciência e acompanhem com calma. Então vamos procurar saber qual que é o problema que está ocasionando também a queda das suas cotas em torno de 4% no início desse ano. E o maior problema do TRXF11 foi o crescimento rápido demais. O fundo praticamente triplicou de tamanho em pouco tempo. E qual que é o pensamento dos investidores quando o fundo cresce assim de uma forma tão rápida? É que pode ter acontecido a compra desses imóveis em pacotes sem analisar tanto a qualidade individual deles, aumentar muito a alavancagem e a necessidade de gerar novas cotas e gerar pressão vendedora no mercado secundário. Os investidores estão se perguntando: a qualidade desses novos ativos justifica esse crescimento? Vamos ver então o que o fundo está justificando para esse crescimento exagerado no seu relatório gerencial. Vamos dar uma olhada. E aqui fala sobre a conversão dos recibos da 12ª emissão de cotas. No dia 9 de janeiro, os recibos da 12ª emissão de cotas foram convertidos em cotas do TRXF11, podendo ser negociadas a partir de 12 de janeiro. Atualmente, o fundo conta com 62.430.702 cotas, o que corresponde a um patrimônio líquido de R$ 6.306.125.209,02, considerando a cota patrimonial de R$ 101,01 do dia 30 de 1 de 2026. E aqui fala, o TRXF11 encerrou o mês de janeiro alcançando mais um recorde histórico. O fundo obteve o maior crescimento mensal da base de investidores desde o início das negociações das cotas. Iniciou-se 2026 com 218.834 cotistas e ao final do primeiro mês do ano foi superado o marco de 235 mil cotistas. Atualmente o fundo conta com 237.707 investidores, o que representa um crescimento expressivo de 8,62% no número de cotistas apenas no mês. E aqui ele começa as suas explicações. De maneira geral, priorizamos ativos que possuam liquidez e previsibilidade de renda ou estratégias similares às do TRXF11,
ou seja, portfólios que possuem bons imóveis, bem localizados, negociados a preços atrativos e locados para grandes empresas com contratos de longo prazo. Seguindo esse princípio, é importante separar a alocação do TRXF11 em duas estratégias principais. A primeira, alocações táticas, investimento em ativos que possuem ótima liquidez, bom carrego e oportunidade de preço. E aqui embaixo, a segunda, que são alocações estratégicas, investimentos em fundos imobiliários em que entendemos haver sinergias com o portfólio imobiliário e com a estratégia do TRXF11 e visão de longo prazo. E depois, abaixo apresentamos as principais alocações que classificamos como estratégicas e que foram adquiridas com recursos ou cotas da segunda emissão do TRXF11. Vamos conferir. A primeira é a EZTB, que compõe 3% do patrimônio líquido do fundo. É um prédio corporativo, EZ Tower, Torre B, imóvel classificado como AAA, localizado na região da Avenida Chucre Zaidan, na cidade de São Paulo. Mais embaixo aqui, temos a segunda alocação, que é no SNE 11, que compõe 2,4% do seu patrimônio líquido. Inclusive, esse SNE 11, o último vídeo do canal, eu fiz sobre ele, tá? Está muito bom. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês dar uma conferida, tá ok? E o SNE 11 é um fundo imobiliário gerido pela Suno Asset, pioneiro no desenvolvimento de projetos voltados à geração de energia limpa. E a próxima alocação foi no IBBP, com 0,8% do seu patrimônio líquido. É um fundo imobiliário gerido pela Invista Real Estate, cujo objetivo é obter renda e ganho de capital mediante a construção de galpões industriais e logísticos, desenvolvido pela Brasília Business Park. Descendo mais um pouco, a gente tem a próxima alocação, que é no TJKB, com 0,6% do seu patrimônio líquido. É um fundo imobiliário gerido pela Unitas BR Capital, voltado para o investimento em imóveis com perfil de saúde. E o próximo investimento é no PQAG, com 0,5% do seu PL. É um fundo imobiliário passivo, sob gestão da Edge. O fundo possui patrimônio de aproximadamente 775 milhões de reais, com apenas um ativo, localizado na cidade de São Paulo, integralmente locado para a Natura, por meio de um contrato atípico, com prazo até 2034. E para finalizar ele fala, ao longo do mês fomos também questionados sobre uma operação de compra de ativos com cotas de fundo gerido pelo Fator. O TRXF11 adquiriu, com pagamento em cotas da 12ª emissão, aproximadamente 48 milhões, de um portfólio que inclui o CRI-TRXF, emitido pelo próprio fundo no passado. Então, visto tudo isso, vamos dar uma olhada mais nessa matéria que fala a respeito desse assunto. TRXF11 amplia compras, pressão vendedora derruba cotas e fundo anuncia o BTS, o BTS, bilionário para a Shopee. Com patrimônio próximo de 8 bilhões e alavancagem relevante, o TRXF11 segue crescendo via as emissões, gera debate sobre estratégia e fecha novo contrato de 135 milhões com a Shopee. O TRXF11 voltou ao centro das atenções no mercado de fundos imobiliários. O relatório gerencial de janeiro revelou um fundo que continua em ritmo acelerado de aquisições, amplia sua base de cotistas, mas enfrenta forte pressão vendedora no mercado secundário, enquanto anuncia um novo e relevante projeto BTS para a Shopee. Com patrimônio líquido acima de 6,3 bilhões de reais e ativos totais que se aproximam de 8 bilhões, considerando a alavancagem, o TRXF11 se consolida como um dos maiores fundos imobiliários do país, mas o crescimento acelerado vem acompanhado de questionamento sobre estratégia, qualidade de aquisições e sustentabilidade dos dividendos. E aqui ele fala sobre o crescimento acelerado e aumento da base de cotistas. O TRXF11 registrou um crescimento de aproximadamente 8% no número de cotistas em apenas um mês, movimento relevante considerando a já elevada base de investidores. O fundo soma atualmente 121 imóveis, distribuídos entre os segmentos como logística, varejo, saúde, educacional e lajes corporativa. O crescimento do portfólio foi significativo após a sua última emissão, porém, parte do mercado questiona se o fundo está expandido com disciplina estratégica ou simplesmente ampliando o patrimônio para sustentar dividendos via ganhos não recorrentes. E aqui ele comenta sobre a compra de participações em fundos imobiliários e lajes corporativas, que a gente já viu no seu relatório, como a compra do EZ Tower, a Torre B. Também ele fala sobre a aquisição de posição no SNE 11, o fundo de energia solar.
E também sobre a compra dos CRIs do Veritar, que o spread reduzido chamou a atenção. Aqui ele fala sobre a sua alavancagem, percentual caiu, mas dívida nominal cresceu. O índice da alavancagem atual está próxima de 26%. No entanto, a redução percentual ocorreu principalmente porque o ativo total aumentou substancialmente e não porque a dívida nominal tenha diminuído. Hoje o fundo tem cerca de 2 bilhões em alavancagem, dentro de limites regulatórios mais relevantes em termos de risco. E aqui ele fala sobre os dividendos, recorrência ou estratégia de rotação. O TRXF11 gerou aproximadamente R$ 1,06 por cota e distribuiu 93 centavos. Parte relevante do histórico de dividendos foi sustentada por vendas de ativos com lucro. Com a ampliação do portfólio, o fundo passa a ter mais ativos para potencial rotação futura, o que pode sustentar dividendos elevados por mais tempo. A grande questão é, no longo prazo, o crescimento acelerado agregará valor patrimonial real ao cotista ou apenas manterá a distribuição elevada via ganhos não recorrentes? E o que esperar do TRXF11? O fundo pode se consolidar como um dos maiores e mais eficientes fundos imobiliários do país, melhorar a recorrência dos rendimentos ou aproveitar o ciclo logístico e contratos atípicos. Mas também enfrenta desafios. Pressão vendedora das cotas recebidas em permutas, questionamento sobre coerência estratégica, exposição relevante à alavancagem e crescimento acelerado que exige execução impecável. Então, o TRXF11 segue como um dos fundos mais acompanhados do mercado. O investidor agora observa não apenas o crescimento, mas a qualidade e a disciplina desse crescimento. Nos próximos relatórios, o mercado buscará sinais claros de estabilização da estratégia e consolidação do fluxo recorrente. E para o TRXF11 não ficar para trás do GARE11, vamos dar uma olhada também rapidinho nos seus indicadores atuais, aqui no site Investidor 10. Então, na data da gravação do vídeo, a sua cota está sendo negociada a mercado a R$ 92,96. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,71%. Está com P sobre VP de 0,92, constando também um desconto de 8% no valor das suas cotas. Uma liquidez média diária acima de 23 milhões e uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,95%. E aqui a gente confere também o gráfico, né? A queda que está tendo no valor das suas cotas. No final de janeiro estava R$ 94,44 e agora deu uma queda e está atualmente a R$ 92,95. Então, pessoal, o que vocês acham? Acham que essa queda no valor das cotas desses dois fundos imobiliários é motivo de pânico? E na minha opinião, pessoal, a resposta é não, pois fundos imobiliários são investimentos para o longo prazo. E lembre-se, tanto o GARE11 como o TRXF11 são ótimos fundos imobiliários que investem em ativos físicos, em tijolo. Mas o melhor é aquele que te deixa dormir tranquilo à noite. Analise se você busca oportunidade no preço ou robustez no patrimônio. No mercado financeiro, a melhor escolha é aquela que está alinhada com seus objetivos de longo prazo. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. E se eu te agreguei de alguma forma algum tipo de conhecimento, deixe o seu like e se inscreva no canal. E se puder também, não se esqueça de deixar o seu hype, que isso vai ajudar muito na monetização do nosso canal. E agora eu vou deixar esse vídeo aqui, que é o último vídeo que eu fiz sobre o GARE11, para vocês dar uma olhada, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.